Olá, meus queridos irmãos, graça e paz sobre a sua vida. E nós vamos começar então o nosso curso bíblico da nossa igreja Essência do Amor, que é, queridos, uma oportunidade de você se aprofundar na palavra de Deus e em aprofundando na palavra de Deus, aumentar o nível de relacionamento com Deus através do seu Santo Espírito. E isso vai gerar grandes frutos, querido, um fruto especial, o fruto da estabilidade na palavra de Deus, onde você vai ter a oportunidade de vivenciar as experiências com Deus, os milagres dele na sua vida, a verdade que é a palavra de Deus na sua vida, e você vai ser fortalecido na palavra, fundamentado na palavra. Dessa maneira, quando o mundo, a carne ou então o diabo queridos, gritar dentro da sua mente, você estando fundamentado na palavra de Deus, você vai ter a oportunidade de, com a ajuda do Espírito Santo, recobrar rapidamente aquilo que a palavra de Deus fala e você se agarrar a ela, não dando atenção às outras vozes que tentam disputar espaço dentro da nossa mente e coração. Por isso, é tão importante você reservar um tempo para que você possa estudar conosco. E o primeiro curso que eu gostaria de deixar aqui gravado para a nossa igreja é o nosso curso Conhecendo a Bíblia. O primeiro tema vai ser sobre as Sagradas Escrituras. E por que nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras e não vamos falar primeiro sobre Deus, ou sobre Jesus, o nosso Salvador, ou sobre a Trindade, ou sobre a criação, ou sobre o pecado, ou sobre o Espírito Santo? Porque, queridos, justamente a Bíblia, ela é a nossa fundamentação, é aquilo que nós temos, que nos apresenta Jesus, nos apresenta Deus, nos apresenta a Trindade, nos apresenta todos os demais estudos. Então, as Sagradas Escrituras, que é o livro de fé e prática em nossa vida. Lembra quando você foi se batizar? Você concordou que a Bíblia é o livro aonde você vai receber as suas regras, é o livro de fé, é o livro de prática, e você vai seguir aquilo que ela fala? Então é justamente por causa disso, nós vamos ter essa fundamentação, e aí a partir dessa fundamentação nós vamos retirar então os demais assuntos que nós gostaríamos de falar. Queridos, antes de nós entrarmos no nosso estudo, queria deixar apenas uma visão para você do crescimento e desenvolvimento da nossa fé em Cristo Jesus, como nós vamos ganhando maturidade, nos parecendo a cada dia mais a semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã, a vida espiritual, da mesma forma, ela é da mesma forma como a nossa vida física. Ela vai crescendo em relação a ciclos. Então, num determinado ciclo da nossa vida, nós fomos crianças, nós fomos ali alimentados e ajudados pelos nossos pais. Depois nós chegamos à fase adolescência, da juventude, depois à fase adulto. Então nós temos esses ciclos acontecendo em nossas vidas. E com a fé cristã é a mesma coisa. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, então nós entramos nesse primeiro ciclo, que é esse ciclo de começo, onde nós somos ajudados. Nós somos ajudados pela nossa igreja, nós nos apoiamos nos irmãos mais velhos da nossa fé, nós nos apoiamos na palavra que está sendo liberado ali do altar, dos nossos pastores, nos aconselhamentos. Então nós nos baseamos naquilo que as pessoas que já caminham na fé, que elas estão falando e que elas estão fazendo por nós. A nossa fé, ela é externa a nós em muitos momentos. Mesmo que essa fé externa ela já tenha gerado um pouco de experiência dentro do nosso coração, a gente vá sentindo algumas coisas acontecendo, mas ela fica muito baseada naquilo que as pessoas estão falando e fazendo. Então, a continuidade da nossa fé, a gente chega no segundo ciclo, que é o ciclo o estágio de experiências próprias com Deus. Porque Deus te chamou para você viver um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento pessoal, como você sabe, ele gera experiências. E aí você começa então a basear a sua fé em outra coisa, não só naquilo que você está ouvindo, mas também nas suas próprias experiências. Acredito que cada um de nós
que já anda com Deus há algum tempo, nós temos as nossas próprias experiências da intervenção de Deus em nossas vidas. E aí a sua fé é fortalecida, porque isso vai gerando as suas próprias experiências, você vai entendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas ainda assim, queridos, nós não podemos ficar dentro desse ciclo, nós temos que continuar crescendo e se desenvolvendo em Deus, porque a experiência ela é muito fugaz, né? Hoje, por exemplo, se o seu coração está preocupado, mesmo que você já tenha anteriormente passado por alguma experiência maravilhosa com Deus, ela não é o suficiente para fazer o seu coração ficar tranquilo, não é assim? Então, nós temos que ir para um outro momento, uma outra fundamentação mais profunda, e essa fundamentação é quando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso eu imortal, queridos, justamente ele consegue ganhar se desenvolver e ganhar estabilidade na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Por exemplo, quando qualquer uma das vozes do mundo, ela quer falar no nosso coração, a gente vai justamente ouvir o que a palavra fala. E a palavra de Deus, ela vai ter força dentro de nós para combater aquilo que o mundo está falando, ou alguma experiência, ou algum acidente, ou qualquer coisa que aconteça em nossas vidas. Por isso, nós precisamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento, saindo da nossa fé, daquilo que as pessoas estão falando simplesmente, que é externo a nós, passando demais também, não ficando naquilo que as nossas experiências pessoais estão gerando simplesmente, mas dando mais um passo, encontrando através do estudo, através do conhecer a Deus, né, como diz a palavra do Senhor, prossigamos em conhecer ao Senhor, e esse conhecer não é apenas intelectual, passa pelo intelectual, mas também é um conhecimento relacional, aonde eu vou aplicar essa palavra, aquilo que eu estou aprendendo com Deus, dentro desse propósito, querido. Nós vamos encontrar então justamente esse terreno firme, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você lembra ali em Mateus o Senhor falando que a pessoa que é sábia, ele construiu a sua casa sobre a rocha? O que era a rocha naquele momento? Não era o Senhor Jesus, mas era as palavras dele. Ele fala as minhas palavras. Então aquilo que ele está falando, quando nós estamos sobre elas verdadeiramente, elas estão vivas dentro do nosso coração. Então as suas palavras é que fazem a gente permanecer de pé diante das crises da vida, é que faz a gente perseguir e alcançar o propósito que ele tem para nós, viver a sua vontade, ou seja, estar integrado dentro do reino dos céus, no seu corpo que é a Santa Igreja, e também, queridos, em comunhão com ele através do seu Santo Espírito. Então vamos lá ao nosso curso sobre a Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, queridos. Vai começar a aparecer para você aí então alguns slides que nós estamos trabalhando para esse curso. Conhecendo a Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro, conjunto dos textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Então a Bíblia, ela não é apenas um livro, mas ela é como se fosse uma biblioteca. Ali tem vários livros, 66 livros ao todo. Tem lá o livro de Gênesis, de Salmos, o livro de Mateus. Então são vários livros que compõem a Bíblia. A Bíblia, ela tem dois testamentos, então ela tem duas divisões principais. Testamento significa aliança, significa um pacto que Deus fez, né, entre Deus e o seu povo. Nós vivemos o Novo Testamento, que é ao mesmo termo para aliança, que é o testamento de Deus, que é suportado pelo Antigo Testamento, as promessas de Deus a respeito de Jesus. Então nós temos duas divisões principais na Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, ela é centralizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia é a história que Deus está contando a respeito do projeto chamado vida, que tem como centro o seu amor através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, todos os escritos do Antigo Testamento, eles estão apontando para a vinda de Cristo Jesus, a vinda do Messias.
E os escritos do Novo Testamento abarcam os evangelhos, que é a história onde Jesus vem, e depois o que acontece quando ele depois que ele morre e ressuscita. Então agora a gente vai entrar em outro momento, que é ele já veio e nós agora esperamos a sua segunda vinda. Então ele vai girar em torno dessa construção daquilo que ele veio fazer através da sua morte e ressurreição, que é trazer a salvação para nós, e também vai mostrar para a gente que nós podemos esperar a sua segunda vinda. O Antigo Testamento, ele é o que nós chamamos o testamento baseado na lei, tá? Ele é baseado na lei, mesmo que toda a Bíblia, né, tudo que Deus faz é através da sua graça, mas apenas para a nossa divisão, nós entendemos que é baseado na lei. E o Evangelho, e o Novo Testamento é baseado no Evangelho da graça de Deus sobre as nossas vidas, porque essa graça vem por meio de Jesus Cristo. A sua morte e ressurreição faz com que agora nós, crendo em Jesus Cristo, através daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, nós possamos chegar a Deus, o nosso Senhor. Quantos livros tem o Antigo Testamento e quais são? O Antigo Testamento tem 39 livros. Eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são Pentateuco, a Bíblia judaica. Justamente são esses livros que os judeus usam como os livros principais. Eles usam também os proféticos e outros livros, mas esse aqui é o principal, é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, queridos, tá bom? Depois vem os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, que são os livros que contam a história do povo de Israel em todo o seu desenvolvimento. A Bíblia, ela não é colocada de modo cronológico, tá bom? Você vai perceber que nos livros poéticos e os livros proféticos, eles estão acontecendo dentro desses livros históricos, que narra a história do povo de Israel, e depois que se divide em 2 reinos, o povo de Israel e o povo de Judá, tá bom? Depois nós temos os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, livros poéticos, tá? Depois nós temos então Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros proféticos e são compreendidos em profetas maiores e menores. E esses profetas maiores ou menores, o significado, né, não é que eles foram melhores e maior do que o outro, não. É somente mesmo os escritos que eles deixaram. Os profetas maiores, eles têm livros um pouco maior, e os profetas menores estão escritos menores que eles deixaram para nós, queridos, tá bom? Os livros poéticos, por exemplo, você vai encontrar lá os Salmos. Os Salmos, eles são o inário judaico. Ali estão escritos poemas, poesias, estão escritos hinos do povo de Israel, tá bom, queridos? Então são esses os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. O testamento que ele é da lei, ele é relacionado às promessas. Tudo aqui, ele gira em torno da promessa, né? Além de contar a história da humanidade, contar a história do povo judaico, falar aquilo que aconteceu, revelar as profecias, ele está apontando para a vinda do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Que ele vem, então, no Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento e quais são? Ele tem 27 livros, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos. Nos evangelhos se conta a história da vida de Jesus Cristo, tá bom? Depois ele tem um livro histórico, que é o livro de Atos, é o livro histórico, porque ele está contando como começou a igreja do Senhor e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Inclusive, nós, como igreja do Senhor, somos parte também desse livro. Ele continua a ser escrito, né? Através
da igreja aqui ainda na terra. Depois nós vamos ter os livros que estão as cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, tá bom? Então essas aqui são as cartas de Paulo às igrejas. Paulo, ele era um plantador de igreja, né? Ele era um missionário, ele saiu plantando igreja como apóstolo do Senhor. E aí você pode perceber que o nome desses livros faz referência às cidades, aos locais por onde ele passou. E aí ele escrevia cartas para esses irmãos, para que eles pudessem se fortalecer na fé. Paulo continua escrevendo, ele é quem mais escreve no Novo Testamento. Ele escreve também cartas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, tá bom? Ele escreve com a intenção de fazer com que essas pessoas, né, Timóteo e Tito, que eles se fortalecessem na fé, porque eles eram líderes da igreja, então ele coloca ali algumas orientações de como eles deveriam viver, se portar diante do povo de Deus, cuidar do rebanho de Cristo, cuidar da igreja, né, e também como que eles podem desenvolver os ministérios de outras pessoas, né, colocar outras pessoas também no ministério. Depois tem mais uma carta de Paulo, que é a carta a Filemon. Ele escreveu não a uma cidade ou uma carta pastoral, mas a uma pessoa que se chama Filemon, tá bom? E depois tem a carta Hebreus, né, que é uma carta à igreja judaica. Nós não sabemos, né, anônimo aqui quem escreveu Hebreus. Alguns falam que foi Lucas, outros falam que foi o próprio Paulo, mas ela permanece anônima. Depois tem o que nós chamamos de cartas apostólicas, né? Ou então as cartas universais, que são a de Tiago, a 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, tá bom? Que são os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles fazem as cartas apostólicas. E por último, nós temos o Apocalipse, que é o livro da revelação, escrito por João ali nas suas visões na ilha de Patmos, tá bom? Então, por quantas pessoas foi escrita a Bíblia aproximadamente e qual a duração do período de escrita? Olha, queridos, aqui parece apenas informação, mas aqui é extremamente importante para nós termos isso no nosso coração. Por quê? Porque aqui você vê então a ação do Espírito Santo acontecendo, né? Você pode ver que qualquer livro, até mesmo de um mesmo autor nos nossos dias, ele vai ter algumas correções que esse autor ele normalmente faz quando ele lança as suas próximas edições do mesmo livro, né? Porque ele pensava de uma forma em um momento, depois ele passou a pensar de outra forma. Então, um livro pequeno, um livro de um único autor, acontece que muda a edição, a pessoa então ele vai mudando algumas coisas que ele vai entendendo de uma forma mais profunda. Agora, dentro desses 1.500 ou 1.600 anos que a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, pessoas que nunca se cruzaram, de gerações diferentes, de nacionalidades, né? De tribos, melhor dizendo, tribos diferentes, de condições financeiras diferentes, em todos os sentidos. Eles são aproximadamente 40 pessoas que escrevem, né, durante esses 1.500 anos, e você vai perceber que a Bíblia ela não se contradiz, pelo contrário, ela mostra uma história inteiramente conectada de Gênesis a Apocalipse. Se você vai estudar, você vai perceber que ela está inteiramente conectada, ela não entra em conflito consigo mesmo. As partes que parecem entrar em conflito, na verdade, elas são complementares uma à outra, e elas se mantêm dentro dessa proposta, né? Aqui no ponto 7, quem é o assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. Então tem a centralidade dentro dele. E uma coisa não contrasta erroneamente, não desmerece, né, ou desfaz da outra. Então como que isso é possível? Como que 40 pessoas diferentes escrevendo durante um período de 1.500 anos? Como é possível? Então é aqui, não é na questão daquilo que aconteceu dentro dos concílios. A gente vai abordar um pouquinho aqui os concílios que aconteceu, que trouxeram o cânon, né, que nós chamamos da Bíblia para nós.
mas a verdade é que essa informação ela é extremamente importante para mostrar a ação do Espírito Santo no desenvolvimento de toda a Bíblia. A Bíblia ela é escrita em dois idiomas, tá? Que é o hebraico, o Antigo Testamento. Ele é escrito em hebraico, né? E o grego, que é escrito o Novo Testamento, né? O hebraico, porque basicamente o Antigo Testamento é escrito para Israel, tá bom? E eles falavam essa língua hebraica. E aí no Novo Testamento existe uma língua universal, como se fosse o inglês de hoje, né? O inglês de hoje é uma língua universal. Se você fala inglês, você pode ir para qualquer país e você vai conseguir se comunicar ali. Da mesma forma, era o grego naquele tempo, né? O chamado grego koiné. Então ele foi escrito em grego porque ele conseguia abarcar mais pessoas, que era a língua oficial, né, daquele tempo, tá bom, queridos? Então, e o assunto central é o nosso Senhor Jesus Cristo. A formação do cânon, né, do cânon. O que significa cânon, né? Significa decreto, a regra que diz respeito à fé, a disciplina religiosa, que é o conjunto dos livros que se considera de inspiração divina, tá bom? Vou falar sobre o cânone da Bíblia protestante, porque é justamente o nosso segmento dentro dessa árvore chamada cristianismo, né? Nós temos o ramo católico romano, o ramo católico ortodoxo, nós temos outros também dentro do ramo católico, nós temos dentro do cânon, né, do protestantismo, o protestante reformado e o protestante pentecostal e o protestante neopentecostal. Então são ramos, né, são galhos dentro da mesma árvore chamada cristianismo, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o protestante, que é a Bíblia que nós temos. O cânone da Bíblia protestante não foi definido por um concílio, tá bom? Mas foi o resultado de um processo histórico que culminou em concílios católicos, como o Concílio de Hipona em 393 depois de Cristo e o Concílio de Cartago em 397, que confirmaram o cânone do Antigo e Novo Testamentos, aceito pela Igreja primitiva. No entanto, os protestantes rejeitaram alguns livros que a Igreja Católica incluiu no cânone, como os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, uma decisão formalizada posteriormente pelo Concílio de Trento, que aconteceu em 1545 a 1563. Então, a diferença que nós temos em relação à Igreja Católica é que a Igreja Católica diz que a Igreja é ela que reuniu os livros e que ela decidiu quais são os livros que têm a inspiração divina e que vão fazer parte da Bíblia, né? Porque a Igreja Católica ela não tem apenas como autoridade a Bíblia, ela tem como autoridade também a Igreja, né? O ministério da Igreja e também a tradição católica. Então ela coloca a Bíblia no mesmo patamar das decisões da Igreja e das tradições da Igreja. Então são 3 pontos que eles observam para desenvolver a sua fé. Nós não, os protestantes, nós não olhamos para aquilo que a Igreja está falando, né, no sentido que tem um papa e ele que vai decidindo junto com seus cardeais as coisas. Também não olhamos para as tradições, mas apenas o que a Bíblia fala. Então, no nosso pensar, não foram os concílios que decidiram quais são os livros que seriam colocados dentro da Bíblia, mas na verdade os concílios eles só serviram para chancelar os livros que já eram usados pela igreja primitiva. Então a igreja primitiva já usava os livros, né, do Pentateuco, os livros históricos, né, do povo de Israel, que é o Antigo Testamento, e também já tinha os escritos ali de Paulo, dos demais apóstolos, os evangelhos. Eles já usavam essas cartas, né, vamos dizer assim, circulavam pela igreja primitiva. Então acontece o concílio para quê? Para que eles possam chancelar realmente, olha, esses livros que já circulam dentro da igreja, eles são os verdadeiros, eles são de inspiração divina. Então a gente olha diferente, não foi a igreja, no sentido de concílio, que falou que os livros são inspirados, mas a igreja, o concílio, né, ela só
chancela aquilo que já era feito, aquilo que já estava em circulação dentro da igreja primitiva, tá bom? Então foi assim que a formação do cânon. Como foi feito o cânon do Antigo Testamento, tá bom? Queria deixar aqui também, se você tiver alguma dúvida, você pode postar aqui no nosso vídeo, você pode me procurar presencialmente na nossa igreja, nos nossos cultos, que vai ser um grande prazer a gente conversar sobre a palavra do nosso Deus, e cada assunto que a gente for trazendo aqui. Então, como foi feito o cânon do Antigo Testamento? O Antigo Testamento reúne os escritos do povo de Israel, porém, a forma como esses livros são organizados e quantificados varia entre as tradições. Os protestantes reconhecem 39 livros do Antigo Testamento. Nós seguimos o conteúdo exato da Bíblia judaica, usado pelos judeus. Os judeus, no entanto, agrupam os mesmos livros de maneira diferente. Por isso, contam 22 ou 24 livros, embora o conteúdo seja o mesmo. Então, nós dividimos o Antigo Testamento, os protestantes, em 39 livros, que é exatamente a Bíblia judaica, só que eles organizam de maneira diferente, ou seja, um livro está dentro do outro, o que dá em torno de 22 a 24 livros, né, que eles têm lá, tendo o mesmo conteúdo. Nós pegamos para que a gente pudesse usar, né, e que foi chancelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre as Escrituras, o Antigo Testamento, né? Ele fala, os apóstolos falam também, chancelando as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Então a gente não discutiu, e aquilo que os concílios da igreja judaica, do judaísmo, eles têm como a palavra revelada de Deus, com inspiração divina, é também a que nós pegamos. Nós pegamos o pacote fechado, porque eles já usavam essa Bíblia, né? Essas escrituras, ela é chancelada por Jesus, é chancelada pelos apóstolos, então a gente pega também e acaba usando esses livros, tá bom? Eles organizam a Bíblia hebraica em 3 partes. A Torá, que é a lei, que é de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés. A Nevim, que é profetas, Josué, aos 12 profetas menores, tá bom? E a Ketuvim, escritos, não sei se eu estou falando certo, tá bom? Que são Salmos e 1ª e 2ª Crônicas. Essas 3 partes formam o Tanakh. Jesus e os apóstolos usaram esse conjunto de livros no tempo dele. Por volta do fim do século I depois de Cristo, após a destruição do templo judaico, líderes judeus consolidaram oficialmente esse cânon, tá? E como foi feito o cânon do Novo Testamento? O Novo Testamento começou a ser escrito aproximadamente 30 anos após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ao que parece, a princípio, os apóstolos se preocuparam mais em pregar o evangelho do que escrever sobre ele. Cada evangelho e carta do Novo Testamento foi escrita com um propósito específico, mas devido à autoridade de seus autores, logo começaram a serem copiadas e circularem entre as igrejas. Em 397, a autoridade dos 27 livros do Novo Testamento é oficialmente reconhecida. Os últimos livros do Novo Testamento a serem escritos são os do apóstolo João, antes do final do 1º século. Então, queridos, o Novo Testamento, ele não começa já escrito, né? Os evangelhos, por exemplo, eles vão serem escritos cerca de 35 anos depois da morte e ressurreição do Senhor. Porque no primeiro momento, os apóstolos, eles focaram na evangelização, eles saíram evangelizando. Então, todo o conhecimento que eles tinham era por via oral, eles transmitiam por via oral. Só depois desses 30 anos é que eles vão começar a desenvolver os livros, né? O apóstolo Mateus, né? E aí também tem Marcos, que é um escrito que Marcos ele pega o relato de Pedro, aí tem Lucas também. Então eles vão fazer esses livros, mas a princípio eles estavam trabalhando de maneira oral. Aí vem as cartas de Paulo também, por exemplo, a carta de Paulo que ele escreveu a Coríntios. Ele escreveu a Coríntios, mas
como nós entendemos que os apóstolos, eles foram inspirados por Deus, né? Eles trouxeram não apenas uma opinião deles mesmos do que Jesus havia feito e de como a igreja deveria ser desenvolvida, mas eles trazem a própria revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo. Então, esses escritos, que era só para a igreja de Corinto, daqui a pouco ele estava lá em Gálatas, ele estava circulando por todos os lados, tá bom? Por quê? Porque por causa da autoridade deles, eles são deixados aqui do Senhor Jesus Cristo para trazerem a revelação, né, da sua palavra, a palavra do próprio Deus para nós hoje. É por isso que nós não aceitamos hoje outros livros no sentido de serem revelados por Deus. Os únicos livros revelados por Deus, o Senhor, tudo aquilo que ele tinha para falar, ele já falou, deixando esses 66 livros para nós. O que nós fazemos agora, como ministro do Evangelho, nós lemos essa palavra, em cima dela nós procuramos entender através do Espírito Santo e fazer a aplicação desses textos. Mas nós não podemos acrescentar absolutamente nada, porque o Senhor Jesus, através desses homens inspirados por Deus, eles já acrescentaram. Então foi assim que o cânon do Novo Testamento, né, o cânon do Novo Testamento, ele foi então desenvolvido, tá bom? E aí, quais os critérios para reconhecer o cânon bíblico? O primeiro era se o livro foi escrito por um profeta de Deus, reconhecido por sua comunidade, que é o Antigo Testamento, ou por um apóstolo ou alguém diretamente relacionado a um apóstolo, que é o Novo Testamento. Por exemplo, eu citei Marcos, né? Marcos, ele não é um apóstolo, mas ele recebe, ele escreve o que Pedro fala. Então, por isso, ele é reconhecido como a revelação de Deus para nós. O profeta tem de ter seus atos confirmados por Deus. Estou falando aqui do Antigo Testamento. Aquilo que ele fala está em concordância com os princípios de Deus. Sua palavra está em harmonia com as revelações anteriores reconhecidas de Deus. É possível ver o poder de Deus no autor? É inspirado por Deus? É um texto aceito pelo povo de Deus ao longo da história? Então aqui você vê como que o pessoal no concílio, né, os nossos irmãos no concílio, tanto da igreja judaica quanto da igreja católica, lá no concílio de Hipona, 393, né, eles vão levantar essas questões, tá? Se o profeta, né, se vem realmente de Deus, e eles vão seguindo esses pontos para fazer esse reconhecimento de que realmente aquele livro ele é inspirado por Deus, tá bom? Por isso que a gente volta a falar, né, que não é a igreja que reconhece, eu quero esse livro e esse livro. Não, ele já era reconhecido no meio do seu povo, ele já era, né, no caso dos livros do Antigo Testamento, ele já era um profeta reconhecido pelo povo. O povo já reconhecia. Quando ele chegava no local, opa, chegou o profeta de Deus. Aquilo que ele fala é verdade. Por quê? Porque ele já foi confirmado, né? Ele falando em outras ocasiões e as coisas que ele falou realmente acontecendo, tá bom? Então aqui a gente vê como que é a forma de reconhecer, né, que um livro que pertence à Bíblia, ele vai fazer parte do cânon bíblico. E quais livros ficaram de fora, né? Então, são o que nós chamamos de apócrifos ou deuterocanônicos, que são referentes ao Antigo Testamento. O livro de Tobias, estou falando da igreja aqui protestante, tá bom, querido? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão ou Sabedoria, Eclesiástico ou Sirácida, Baruque, incluindo a Carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, adições a Esther, acréscimo ao livro de Esther que aconteceu, adições ao livro de Daniel, né, que foram alguns acréscimos ao livro de Daniel, a oração de Manassés, livro de Enoque, livro dos Jubileus e 3ª Macabeus. Então, alguns desses livros, eles também estão na Bíblia católica, mas nós não reconhecemos esses livros, porque eles são para nós apenas livros históricos, que contam ali a história do povo, mas eles ficam dentro desse período interbíblico, né? O último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. E aí você percebe que tem uma folha em branco, e aí começa depois o livro, o Novo Testamento. Essa folha em branco significa que o Senhor ele não falou durante todo esse tempo
de maneira revelada, tá bom, meus queridos? Então nós consideramos ele livros históricos. Eu mesmo já li toda a Bíblia católica também. Eu li todos esses livros, são livros históricos, tem coisas muito boas, mas eles não são revelados no mesmo patamar do que do que os outros livros, demais livros, 66 livros têm a inspiração divina, tá? Quais livros ficam de fora ainda? Esses são os livros aceitos pela Igreja Católica. Esses são os 7 livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica, além de 2 acréscimos e um texto em oração: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, ou Sabedoria, Eclesiástico, ou Sirácida, Baruque, incluindo a carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, adições a Esther, adições a Daniel e a oração de Manassés. Esses são os livros que estão adicionados à Bíblia da Igreja Católica, que eles são colocados, né, eles são elevados ao mesmo nível de inspiração divina quando acontece o Concílio de Trento, lá em 1545, tá tudo bem? E aí, referente ao Novo Testamento, existiu também alguns outros evangelhos que nós também não reconhecemos, e nem os nossos irmãos da Igreja Católica, que é referente ao Novo Testamento, é o Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, Evangelho de Filipe, Atos de Pedro, Atos de Paulo, Apocalipse de Pedro, Pastor de Hermas, Didaquê ou Doutrina dos 12 Apóstolos, Epístola de Barnabé. Esses não são reconhecidos nem pela Igreja Católica nem protestante. Por quê, querido? Porque ele não cumpre aquilo que a gente falou no começo, né? Então, eles não são reconhecidamente, não eram usados na igreja primitiva, né? E tinham ali uma circulação, mas eles não circulavam com a mesma autoridade de inspiração divina que os 66 livros, principalmente no caso da igreja primitiva, os escritos, né, dos apóstolos, eles circulavam, tudo bem? Então, aqui eles não encontram essa base de inspiração divina para fazerem parte do cânon da Bíblia, né? E quais livros ainda ficaram de fora? Os Apocalipse apócrifos. Olha quantos escritos, né, que tem, que na verdade eles não fizeram parte da Bíblia, que é o Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Eli, Apocalipse de Sofonias. O motivo desses livros estarem fora do cânon bíblico é evitar heresias e ensinamentos contraditórios, ou seja, eles chocam justamente com o todo da Bíblia. Por isso, eles ficaram então fora do desenvolvimento do cânon bíblico, né? E aí, se você quiser conhecer mais, né, eu tenho aqui alguma indicação de alguns livros que eu me baseei, tá? Tem muita coisa boa aí pra gente poder desenvolver, né, conhecer um pouquinho mais sobre a história da formação do cânon bíblico, que é a origem da Bíblia. Tem aqui, né, o autor Philip Comfort, pela editora CPAD, Panorama da História Cristã. Essa aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é do nosso irmão da presbiteriana, ele é reformado, né, um cristão de fé reformado, editora Plenitude. E a inspiração e canonicidade da Bíblia, Laird Harris, editora Cultura Cristã, tá? E também a bibliografia que eu usei nesse estudo estão aqui. Eu vou deixar para você aqui também os links, né, para que você possa então ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, tá? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Nós vamos nos ver ali na igreja e aí a gente pode falar um pouquinho sobre mais a Bíblia, que é algo tão especial. Então espero que nesse pequeno curso, querido, para a nossa igreja Essência do Amor, tenha ajudado você a expandir a sua fé na palavra de Deus, querido. Essa palavra realmente ela é inspirada, ela é de Deus para o nosso coração. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.